Bem-vindo ao InCore Talks, o podcast do InCore HC FM USP. Bem-vindo ao Encore Talks. Hoje a gente vai ter um episódio sobre forame oval patente. Meu nome é Ana Vitória, eu sou cardiologista, especialista em cardiopatias congênitas do adulto, trabalho aqui no InCore como médica assistente da unidade de cardiopatias congênitas e hoje eu estou com a convidada, que é a médica doutora Marcela Devido, né, Marcela? Conta um pouquinho pra gente aí o que você faz. Também tenho uma formação bem parecida com a da doutora Ana Vitória, na verdade. Também sou médica cardiologista de adulto, com especialização em cardiopatias congênitas do adulto. E eu sou médica do ambulatório da tarde, aqui do InCore. Então, para a gente começar, né, Marcela, como que você acha, assim, só para a gente revisar, né, iniciar nosso tema, como que vale a pena a gente definir o FOP, né? Assim, apesar da gente falar, muita gente tratar como uma doença, assim, como que a gente pode realmente definir? Bom, o FOP, eu sempre falo, ele não é uma doença, ele não é uma cardiopatia, ele é uma variação anatômica. Ele pode estar presente em até... varia de acordo com o trabalho que você vê, mas trabalhos de autópsias mostram que ele está presente em até 27,3% da população. A incidência tende a diminuir com a idade. Então, se é uma variação anatômica que está presente em até 27,3% da população, não é uma cardiopatia, né? Mas em algumas situações ele pode causar alguns problemas, que é justamente o objetivo da nossa conversa de hoje. Mas o FOP, ele é uma flap valve, ele não vai manter um fluxo contínuo entre os átrios, ele é uma comunicação entre os átrios, que permite principalmente a passagem do lado direito para o lado esquerdo na vida intrauterina. Mas esse fluxo, depois que a criança nasce, que o pulmão que vai aumentar a pressão pulmonar, tudo esse fluxo não vai ser contínuo. Então, assim, né, a prevalência é grande dessa variação, né, acho que isso talvez seja uma coisa que traz tanto esse assunto à tona pra gente, mas por que você acha que ganhou tanta importância nos últimos anos esse assunto, né? Por que a gente ouve muito mais falar disso, os pacientes referem, né, como... esses achados pra gente, o que você acha que mudou? Bom, primeiro acho que porque hoje a gente pode fechar o FOP de forma percutânea, né, e tá muito relacionado também com um AVC criptogênico, né, em algumas situações, né, diferente vamos diferenciar um pouquinho o FOP da CIA. A CIA, o fluxo vai ser contínuo, normalmente da câmara de maior pressão, normalmente esquerdo-direito. E o FOP não, o FOP vai ser, como eu falei, vai ser uma flap valve, e só em algumas situações em que a pressão aumenta mais de um lado ou do outro, normalmente de quando você tem um aumento da pressão do lado direito do coração, você pode ter um fluxo direita-esquerda e com isso causar embolia paradoxal e pode ser responsável por AVC, por AITs, por eventos isquêmicos. E acho que o FOP ganhou mais importância, principalmente que hoje tem a possibilidade de fechamento percutâneo, né? Sim. Que antes era... Você não ia... Só se você fosse fazer uma cirurgia cardíaca, você fecharia o FOP como um procedimento de oportunidade, digamos assim, né? Você não ia rachar o peito do paciente para fechar um FOP, né? E aí eu acho que a gente entra na principal pergunta associada à condução desses pacientes, né? Então, assim, a gente tem uma alteração que é super prevalente, mas que a gente precisa, então, ressaltar quem são aqueles que a gente tem que se preocupar, né? Então, quem que a gente vai pensar em fechar esse FOP? Porque se entre 20% e 30% da população tem FOP, a gente sabe que não é entre 20% e 30% da população que vai ter um AVC criptogênico ou uma IP, né? Se você fez um exame do seu paciente e viu lá forame oval patente, você não tem que pedir, a menos que o paciente de fato tenha algum antecedente de algum evento isquêmico, seja AVC, seja IT, deixa quieto, você não tem que se preocupar em querer pedir um eco transesofágico para investigar melhor a anatomia desse FOP. Não, você só vai atrás de detalhes anatômicos para ver se é possível fechar ou não percutaneamente esse FOP se o seu doente tiver um antecedente de evento isquêmico, AVC ou AIT. E não só isso, né? Se ele preferencialmente tiver uma idade menor do que 60 anos, né? Tiver alguns outros fatores que corroborem com a hipótese de um AVC criptogênico, né? Tipo, que é isso que a gente tem o HOPE score, né? Que leva em consideração a presença de outras doenças, de hipertensão, diabetes, imagem. Então, tem algumas outras coisas que a gente leva em consideração também na indicação do fechamento ou não do FOP. E além do AVC criptogênico, tem alguma coisa que a gente tem que lembrar, assim, né, no consultório, que a gente tem que perguntar da história, assim, que vale a pena, né? Apesar, né, de a gente falar tanto do AVC,
Mais alguma coisa que vale a pena, assim, a gente também pesquisar na história clínica? Bom, primeiro, se o paciente tiver algum evento isquêmico, a gente tem que ter excluído outras causas possíveis para esse AVC, né? Então, tem que ter uma investigação de coagulopatias também, uma investigação ampla de coagulopatia. Veia de carótidas também, se tem alguma coisa de placas de carótidas, se o paciente teve algum distúrbio de ritmo, se tem um Holter, que de preferência seja sinusal Holter ou um looper, né, que não mostra alterações de ritmo que possam justificar esse AVC. Agora, situações não isquêmicas, para a gente indicar o fechamento do FOP, são raríssimas, né? Então, a gente vai se preocupar em indicar o fechamento de FOP em situações não isquêmicas, no paciente que tem platina ortodióxica, né? Que é raro. Bom, a gente vê com alguma frequência, né? Mas, em geral, é raro. Enxaqueca com aura, refratária ao tratamento medicamentoso, refratária a pelo menos 2 classes de medicações. E algumas situações que, assim... Com uma baixa classe de evidência, com baixa classe de aquela evidência. dúvida que sempre surge, E em algumas situações aí não tem evidência que suporte, vai ser opinião de especialista, que vai ser, por exemplo, o pré-transplante hepático, porque é uma cirurgia que mexe muito com, pode aumentar, ter aumentos súbitos de pressão do lado direito, e você pode fazer embolia paradoxal no pós-operatório, ou pode ficar hipoxêmico no pós-operatório, justamente por conta desse aumento da pressão do lado direito. Mas não tem evidência, opinião de especialista. Enxaqueca sem áurea também não tem evidência, opinião de especialista. E também algumas outras situações, atleta profissional, ou mergulhador, né? Profissional, piloto de avião, também opinião de especialista, não tem muita evidência, tipo de que seja favorável ao fechamento de FOP, mas as situações não isquêmicas seriam apenas essas. Em nenhuma outra situação você viu o FOP no seu paciente no exame de rotina, não tem nenhuma situação de risco, nenhuma profissão de risco, não tem nada disso, você não vai indicar o fechamento eletivo do FOP do seu paciente e também não vai entrar com a S só porque ele tem um FOP. E uma coisa que talvez, né, vamos colocar, né, assim, eles viram, a pessoa viu que é um AVC criptogênico, né, então excluiu as outras causas, e aí viu que tem um FOP. Assim, a partir do momento que você achou um FOP, né, o que mais que a gente tem que pedir de exame complementar, ou o que a gente precisa tomar cuidado quando a gente avalia o eco? Porque às vezes uma preocupação é isso, né, vem só a descrição, fala que tem o FOP, mas a gente não tem nenhuma outra característica, né? Então, assim, o que a gente tem que pedir? Tem alguma coisa na solicitação dos exames que a gente tem que deixar ressaltado, né, para ser melhor? Um bom ecocardiografista, ele já vai dar as medidas habituais, assim, né? Viu o FOP, um exame bem feito já vai te dar as medidas que você tem que saber com relação ao FOP. O ideal seria, sempre o eco transesofágico, mas e a ressonância e a tomografia cardíaca? Vão ver também, mas não precisa. O exame de escolha, eu acho que para a gente ter uma avaliação anatômica melhor, até porque para guiar o procedimento, né, o fechamento percutâneo, é guiado com eco transesofágico, né? Então, eu acho que um bom eco transesofágico é o suficiente. O que a gente vai avaliar vai ser o tamanho do túnel. Normalmente, túneis que estão acima de 10 milímetros têm uma chance maior de dar embolia paradoxal, né? Sim. Hipermobilidade do septo intraarterial, que muitas vezes a gente consegue avaliar no próprio eco transtorácico, você consegue ver. A presença uma válvula de Eustáquio proeminente ou rede de Chiari, que também todos esses são fatores de risco que vão predispor a chance de embolia paradoxal. Tentar quantificar também, após a manobra de Valsalva, o quanto de passagem de microbolhas não, né, de solução salina agitada, das bolhas da solução salina agitada, que você vai ver passar de câmera direita para a esquerda, e isso você pode fazer com o paciente acordado mesmo, preferencialmente acesso em membro inferior direito, na prática membro superior direito mesmo, você vai injetar a solução salina agitada e ver quanto que passa, e se passa de preferência até o 3º ciclo cardíaco, né, para você que fala mais a favor de shunt intracardíaco. E o ângulo também da veia cava inferior com o FOP, que é um ângulo menor do que 10 graus, que isso a gente também consegue estimar no eco transesofágico, está associada com maior risco, com uma maior chance de embolia paradoxal. Esses são os parâmetros ecocardiográficos. E assim, tem chance no eco transtorácico, a gente já ter uma noção ou sempre precisa fazer o transesofágico? Então, o transtorácico pode levantar a suspeita, porque no transtorácico você vai ter, principalmente, você pode colocar a solução salina agitada no eco transtorácico, só que você vai ter a suspeita de um shunt intracardíaco, você não vai conseguir diferenciar um FOP de uma CIA, por exemplo. Para isso, você vai precisar
do eco transesofágico. Sim, e uma coisa, né, que às vezes não é comum na nossa prática de cardiologista, mas tem algum momento que vale a pena a gente pedir o Doppler transcraniano para esses pacientes? Quando você não consegue achar o eco no eco transesofágico, porque às vezes você está muito convencido de que, tipo, tem o shunt, você às vezes, de que foi um AVC criptogênico, mas você não consegue localizar num eco transesofágico, você não consegue uma avaliação adequada do septo interatrial, você acha que tem, mas você não está localizando no eco transesofágico, então pode ser solicitado o Doppler transcraniano. O que mais? Você pensa em alguma outra situação? Acho que não, assim, não que me vem à cabeça, né? Acho que acaba que realmente na nossa prática o transesofágico acaba sendo o exame mais importante, né? E assim, né, você tinha comentado a respeito da gente, quando a gente pensa no fechamento, né, a gente precisa saber essas características antes, né? Tem alguma coisa que a gente vê no eco que fala pra gente que esse paciente não deveria ser abordado ou que ele deveria ser abordado? Reforça ainda mais nossa ideia de abordar esse paciente? Então, a gente Você falou do túnel, né, assim, de ser uma preocupação nossa, o tamanho do túnel, mas tem alguma outra coisa que você lembra? A gente tem o score de Pascal, né, que ele leva em consideração tanto o Hope Score quanto essas variações, essas variação ecocardiográfica que a gente pode encontrar, né, que é basicamente o tamanho do túnel, hipermobilidade do septo interatrial, presença de válvula de Eustáquio ou rede de Chiari, um shunt grande e um ângulo com a veia cava inferior menor do que 10. Tipo, se o paciente tiver essas alterações, daí de acordo com o número de alterações que você tem ou não, isso aumenta ou diminui a sua chance de ter tido um AVC criptogênico, né, que é um parâmetro que a gente vê no score de Pascal. Mas assim, se seu paciente tiver tudo isso e não teve evento isquêmico, você não vai fechar o FOP, independente. Se ele não teve evento isquêmico, mesmo que ele tenha todas essas alterações, você não vai fechar profilaticamente esse FOP, porque apesar de ser um procedimento de baixo risco, é um procedimento que tem algum risco, né? E esses scores, na verdade, eles ajudam a guiar, né, a terapia clínica do que você vai definir, mas eles não são indicativos, né? Então não tem um tanto na pontuação que vai indicar ou não, né? Mas eles ajudam a reforçar? Como que funciona isso? Pelo score de Pascal, você vai ver se é provável ou pouco provável que aquele FOP tenha sido causador do evento isquêmico, e tem um limbo, né, que daí vai ser a avaliação de especialista. Sim. Também, né? E aí, na verdade, serve, né, mas os scores são importantes para tentar nortear ali, né, principalmente naqueles casos duvidosos, né, assim, eu acho que talvez para a prática clínica, né, do cardiologista geral, talvez. Eu acho que de forma geral, um paciente com menos de 60 anos de idade, que não tem nenhuma outra comorbidade e que teve um AVC criptogênico, que você excluiu coagulopatias, excluiu arritmias, já, tipo, sua intuição, se você colocar na tabela, assim, você vai ver que o Hope Score mais, eventualmente, o Pascal, se você tiver avaliação ecocardiográfica do eco transesofágico, já vai te dar vai ser favorável, provavelmente, ao fechamento. Agora, tipo, teve uma paciente de 70 anos que teve um AVC e eu achei um FOP. Tá, mas 70 anos, qual que é a vantagem de você fechar? Se o paciente tiver alguma outra predisposição a anticoagular, de algum outro motivo para anticoagular, aí não vale a pena você fazer o fechamento percutâneo do FOP. Por mais que, eventualmente, até o FOP tenha sido o causador daquele evento embólico, daquele AVC, mas, tipo, para que você vai fechar se de repente é uma paciente que já tem algum outro motivo para anticoagular, né? E aí, para a gente fechar, acho que uma dúvida que às vezes é bastante frequente depois que você indicou, fez o fechamento, esse paciente, o que a gente teria que ter de cuidado no segmento dele, né? O que muda? Em geral, manter uma dupla antiagregação, a ciclopidogrel por 6 meses. Nesses 6 meses, se você precisar fazer algum procedimento dentário, sempre fazer a profilaxia, né, para endocardite, porque a prótese ainda não vai estar endotelizada. E normalmente no primeiro ou segundo PO, a gente tende a fazer um eco transtorácico para ver se tem shunt, o acoplamento da prótese no transtorácico a gente não consegue ver tão bem, assim, isso a gente vê mais na hora mesmo no transesofágico. Mas ver se tem shunt residual importante ou não. Mesmo que tenha nos primeiros dias algum shunt, porque no próprio lugar que tem o catéter, né?
conforme vai epitelizar, a tendência é que esse chancho desapareça. E se teve alguma complicação do E procedimento, se teve alguma né? complicação, né? E seguindo o longo prazo, acho que é só o exame de rotina, um eco de rotina, de vez em quando, para ver se não tem nenhuma outra complicação, que pode ser erosão do septo, deslocamento da prótese é mais raro, né? Mas também pode ser, mas erosão do septo e erosão da borda aórtica, que seriam as complicações graves que a gente pode ter, né? São raras, mas podem acontecer e é justamente por isso que a gente não vai sair fechando o FOP de todo mundo. E aí, assim, eu acho que pra gente fechar, assim, acho que o que é o mais importante, assim, para o cardiologista geral não esquecer quando chegar um FOP no consultório? FOP não é igual sinônimo de fechamento. E também não é igual sinônimo de esse paciente tem que receber AS profilático. Sim. O paciente tem FOP, quais os cuidados que você tem que ter com o paciente que tem FOP e não teve nenhum evento isquêmico? Vai fazer uma viagem mais longa de avião ou de carro, usa meia elástica, caminha, mas são cuidados que todo mundo deveria ter, você só reforça um pouco mais esse grupo de pacientes, né? Tá certo, acho que é isso, né? Então é isso, muito obrigada pelo convite para esse InCore Talks, obrigada por vocês terem ouvido e a gente se vê numa próxima. Você ouviu mais um episódio do InCore Talks, o podcast do InCore HC FM USP.